Mais uma porção da palavra de Deus. Se você tem nos acompanhado nas últimas transmissões, certamente você percebeu que a gente aqui acabou ingressando numa sequência de exposição do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Filipenses, e a gente sempre traz aqui um panorama. A carta que Paulo escreve aos Filipenses é uma carta conhecida como carta da prisão, ou seja, o apóstolo Paulo escreveu enquanto esteve preso em Roma. Se você ler o capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, você vai entender que ele permaneceu preso por aproximadamente 2 anos. Mas o tipo de prisão dele era uma prisão domiciliar. E o aluguel dessa casa na qual o apóstolo Paulo estava preso, boa parte do aluguel era pago pela contribuição e ofertas dos irmãos de Filipos. A igreja dos filipenses ajudava na sustentação da moradia e da prisão domiciliar ali do apóstolo Paulo. Então Paulo ele estava nessa prisão domiciliar e o esquema de segurança da época era realizado pela guarda pretoriana, que na época era a tropa de elite de César. E o mais interessante é que cada soldado cumpria ali um turno de aproximadamente 6 horas. Então Paulo permanecia o dia todo acorrentado a um soldado da tropa de elite, numa algema de aproximadamente 45 centímetros de distância. Então Paulo tinha pelo menos 6 soldados da tropa de elite ao lado dele por dia. E enquanto os soldados algemavam Paulo, Paulo algemava os soldados ao Evangelho de Cristo, porque ele deixa bem claro na carta aos Filipenses que toda a guarda pretoriana ouviu falar sobre Cristo. Então, mesmo em circunstância adversa, Deus usou a vida de Paulo de uma maneira poderosa, não só naquele tempo, mas também nos dias de hoje, porque os seus escritos chegaram até nós, na atualidade, palavra inspirada de Deus, as cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e também a carta a Filemon. E hoje nós vamos para a perícope final do capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses. Eu te convido a abrir comigo a sua Bíblia, ou a ligar comigo a sua Bíblia, Filipenses capítulo 1, versículo 27 ao versículo 30. Lembrando que Paulo está preso, aguardando a sentença da parte de César, se ele seria solto ou se ele seria condenado à morte. Filipenses capítulo 1, a partir do verso 27, diz assim: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Só até aí, feche os seus olhos por um instante, curva a sua cabeça. Senhor, nós te rendemos graças essa manhã, pelo privilégio de podermos partilhar a tua verdade, uma verdade que restaura a nossa alma, que acalma o caos dentro de nós, que nos dá estabilidade emocional, que nos dá segurança eterna. Nós te louvamos por esse privilégio, ó Pai. E te pedimos nessa manhã que o teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça, do juízo, que o Senhor possa arrancar das nossas vidas tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que está em desacordo com o teu caráter para nós, e que possamos, para a glória do teu santo nome, sermos ainda mais transformados nessa manhã. Em nome de Jesus oramos, amém e amém. O que Paulo diz no final do primeiro capítulo aos Filipenses é que todo cristão precisa viver
de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Até mesmo se a gente fizer um breve panorama de todo o capítulo, nós vamos entender que tudo vai desaguar nessa vida que expressa uma mensagem. Porque a mensagem cristã, ela não deve ser apenas verbalizada, mas ela deve ser vivida, ela deve ser demonstrada. Não é à toa que na introdução da carta, verso 1 e 2, Paulo, sendo remetente, ele se apresenta não com glamour, não com status, mas ele se apresenta como servo de Jesus Cristo. E ele destina ali as suas saudações iniciais a essa igreja local de Filipos. Do verso 3 ao verso 11 do capítulo 1, Paulo ele faz uma oração que transborda de amor e transborda de alegria. Porque o apóstolo, com amor, gratidão e alegria, ele intercede pela igreja local e também declara abertamente o profundo amor que ele sente por ela. Dos versos 12 a 18, mesmo estando preso, Paulo ele se mantém otimista e focado no progresso do Evangelho, porque ele entende que situações pretéritas e até mesmo a situação que ele estava vivendo na prisão estava, de certa forma, contribuindo para o progresso do Evangelho de Jesus. Paulo tinha consciência de que a sua dor e o seu sofrimento estava dentro de um plano maior de Deus para a sua vida e para toda a igreja. Por isso Paulo se manteve confiante e otimista em qualquer circunstância, porque ele aprendeu de fato a confiar na soberania de Deus. Dos versos 19 a 26, Paulo, ele nos deixa bem claro, como a gente aprendeu no domingo passado, que o viver é Cristo e que o morrer é lucro. Para quem está em Jesus, a morte é um grande benefício. Portanto, Paulo nos fez entender que o cristão, seguro da sua fé em Jesus, ele não teme nem a vida e nem a morte. O cristão é sempre alguém apto para viver e pronto para morrer, porque se na vida Jesus está com o cristão, na morte o cristão é que está com ele. Afinal de contas, por que temeríamos a vida se o nosso Senhor é o autor da vida? Ou por qual motivo temeríamos a morte se o nosso Jesus já venceu a morte? Então Paulo nos dá essa segurança de eternidade em Deus por meio do Evangelho de Jesus. E portanto nós chegamos aos versos finais do capítulo 1, onde Paulo nos ensina que a igreja deve viver de maneira digna das boas novas de Cristo Jesus. Então a primeira instrução do apóstolo, nessa etapa final do primeiro capítulo, é que eu e você precisamos ter uma vida, ou melhor dizendo, um viver de modo digno do Evangelho de Jesus. Porque ele diz na parte A do verso 27, acima de tudo, ou seja, o mais importante para nós, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. E isso indica que o Evangelho requer uma conduta. Uma coisa é pregar o Evangelho, outra coisa é viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Enquanto pregar é proclamação, viver é demonstração. Somos chamados a demonstrar esse Evangelho e não apenas verbalizá-lo. Pregar o Evangelho é anunciar que Deus em Cristo salva pecadores. Mas viver de modo digno do Evangelho é manifestar na sociedade as responsabilidades que o Evangelho exige e oferecer as bênçãos que ele tem de graça. Isso é viver de modo digno do Evangelho. É ter uma vida coerente com a mensagem de Jesus Cristo. É quando as nossas ações validam o nosso discurso. É quando as pessoas percebem claramente que aquilo que você diz condiz com aquilo que você está vivendo. Em outras palavras, viver de modo digno do Evangelho é quando nós permitimos
que a nossa vida se torne uma página da Bíblia que os incrédulos precisam ler, que eles precisam conhecer, porque certamente quem não é da fé não tem interesse em conhecer a verdade, mas eles podem conhecer essa verdade ao olhar para você, que com o seu viver traduz e materializa a mensagem de salvação. Então Paulo está dizendo: vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Porque se nós como igreja não vivermos de modo digno do Evangelho, nós estaremos barateando o Evangelho. Estaremos afirmando para toda a sociedade que esse negócio de boa nova e ressurreição é o maior fake news da história. Se não vivermos de modo digno do Evangelho, nós seremos pedras de tropeço para os fracos na fé, naqueles que estão se achegando agora na comunidade local. Nós deixaremos de testemunhar o poder salvífico das boas notícias. E isso é sério no nosso contexto pós-moderno, porque todas as vezes que nós não perdoamos pessoas, nós não estamos vivendo de modo digno do Evangelho. Não importa quem foi que te feriu, o que fizeram com você, porque naquele grande dia que você se encontrar com Deus, não adianta falar para ele: Deus, eu não vivi dessa forma porque o outro fez isso comigo. Não, não. Você vai ser julgado com base no que você disse, naquilo que você fez. Então, se a gente não perdoa pessoas, não tem como falar que eu estou vivendo uma vida de modo digno do Evangelho. Fake news, não é de verdade. Todas as vezes que nós damos maus testemunhos nas redes sociais, nós não estamos vivendo de modo digno do Evangelho. Todas as vezes que nós somos maledicentes, falando mal uns dos outros, nós não estamos vivendo de modo digno do Evangelho. Todas as vezes que nós ofendemos alguém, insultamos, maltratamos, agimos com falta de amor, nós também não estamos vivendo de modo digno do Evangelho de Cristo. Se não demonstrarmos com a própria vida a fé que pregamos, nós não passaremos de joio no meio do trigo, nós não passaremos de uma contradição ambulante. Portanto, o nosso discurso precisa ser validado por nossas ações. O que é professado também deve ser praticado. Isso se chama coerência. Lembre-se do que eu disse: pregar é proclamação, mas viver é demonstração. Eu mostro com a minha vida que eu creio na mensagem que eu falo com a minha boca. Por isso Paulo está dizendo: acima de tudo, o mais importante, vivam, demonstrem, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Demonstre no dia a dia a mensagem que você prega, pois aquilo que você faz com as suas mãos fala muito mais alto do que aquilo que você diz com a sua boca. Entenda isso: palavras falam, ações gritam. Que o mundo possa ouvir o brado do Evangelho através do nosso modo digno de viver, através do nosso bom testemunho todos os dias, em qualquer ambiente, presencial, virtual, em qualquer condição. Essa é a instrução do apóstolo para nós. Mas quais são talvez as evidências de que eu, como alguém que nasceu de novo, estou vivendo de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo? Então, no próprio texto, o apóstolo Paulo apresenta para nós alguns sinais que podem indicar que o nosso viver de fato é digno do Evangelho de Jesus. E para isso, no verso 27, na parte B, ele fala de unidade, porque ele diz assim: para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. O que Paulo está falando é o seguinte: eu não sei se eu vou ser solto na sentença de César e vou aí ver vocês, e também não sei se na sentença eu vou continuar preso e vou ser decapitado.
Eu não sei o que vai acontecer. O que eu sei é que eu quero ouvir a respeito de vocês, que vocês estão vivendo como uma só igreja. Eu quero ouvir que vocês estão vivendo em unidade, porque a igreja é chamada para refletir a glória de Deus através da unidade. A gente não reflete a glória de Deus quando está em divisão, em discussão, mas quando vivemos em unidade, nós estamos refletindo o caráter do nosso Deus. É isso que Paulo está falando, temos que ser um, porque a unidade é um termômetro, é um indicativo de que a gente está vivendo de modo digno do Evangelho. Afinal de contas, Deus nunca é glorificado com a divisão da igreja. Deus nunca é glorificado na briga entre irmãos. Quando um cristão está em guerra com outro cristão, o nome do Evangelho é envergonhado. Quando um filho de Deus briga com outro filho de Deus, sabe quem ganha? Ninguém ganha. Os dois perdem, o Evangelho perde, a igreja perde, e só o diabo ganha com isso. É por isso que no Evangelho de Mateus, Jesus ele deixa bem claro dizendo: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. A casa dividida, ela não permanece, ela fica em ruínas, ela não subsiste. E além do mais, naquele contexto, Paulo estava orientando os cristãos a viverem em unidade, porque a igreja do primeiro século era fortemente atacada, fortemente perseguida, afrontada. Por isso que Paulo diz que os irmãos precisavam se unir e lutarem juntos pela fé do Evangelho. E hoje não pode ser diferente, porque nós como igreja, nós continuamos sendo atacados. A igreja continua sendo perseguida em alguns aspectos. A igreja continua sendo alvo de críticas, continua sendo afrontada, porque o mundo nos odeia. E por isso devemos estar juntos uns dos outros, lutando pela fé do Evangelho. Portanto, a unidade é uma forte em emoções superficiais. A nossa unidade não é sustentada por conselhos humanos. A nossa unidade, ela está sobre a verdade de Cristo, sobre a verdade de que Jesus vive por todo sempre. E para isso nós precisamos lembrar da própria oração sacerdotal de Jesus em João 17, onde Jesus está realizando uma oração, e no capítulo 17 de João, no verso 11, parte B, ele diz: Pai Santo, guarda a vida deles em teu nome, para que eles sejam um, assim como nós somos um. O que Jesus está dizendo é que a igreja precisa ser um reflexo na terra daquilo que a Trindade é no céu. Essa é a oração de Jesus: Pai, que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Aí talvez você pense assim: não, mas essa oração sacerdotal de Jesus foi para o primeiro século, para a igreja que vivia naquela época. Não, isso não é verdade, porque no verso 20 e 21 Jesus diz na sua oração: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Alguém aqui crê no Evangelho? Por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Então, quando é que o mundo vai acreditar na nossa mensagem? Quando é que o mundo vai crer que Deus enviou Jesus para salvar pecadores e perdidos? Quando a igreja não apenas pregar, mas demonstrar, por meio da unidade, que esse Evangelho é real e verdadeiro. Aí o mundo vai crer. Eles vão olhar para nós: poxa, que vontade de fazer parte daquele povo, que desejo eu tenho de estar em comunhão com eles. Porque se eles olharem para nós e perceber que somos uma multidão de contradições ambulantes, eles vão falar: eu não quero esse Evangelho não. Se for para viver em guerra desse jeito, brigando uns com os outros, discutindo e lacrando em rede social, eu não quero isso para a minha vida. Eu também não ia querer, porque isso não é o Evangelho. Então a nossa unidade
Revela o Evangelho. Porque não é só pregação, é demonstração. É isso que Paulo está falando, vivam. E não apenas falem. Então o mundo só vai crer que Deus enviou Jesus para salvar pecadores se vivermos a mesma unidade do céu. Essa mesma que a teologia chama de pericorese, essa unidade plena da Trindade. Nós também precisamos reproduzir isso na terra. E Paulo, enquanto esteve preso, como eu disse aqui no início, ele escreve as cartas da prisão, instruindo a igreja ou as igrejas a viverem em unidade. Porque o mesmo teor que ele escreve aos Filipenses, ele também escreve aos Efésios, a respeito da unidade e do modo digno de viver. Porque em Efésios 4, do 1 ao 6, Paulo fala: por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação em que forem chamados, com toda humildade e mansidão, com toda paciência, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, porque há somente um corpo, um só Espírito, como também há uma só esperança para a qual todos nós fomos chamados, porque há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Não tem expressão melhor de unidade do que essa. O que o apóstolo diz é que se nascemos de novo, não existe razão para não vivermos em unidade, porque ele está falando que existe só um corpo, uma só igreja, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. E quando ele diz que existe um só Deus, ele complementa dizendo: um só Deus e Pai de todos, que age por meio de todos e está em todos. Isso significa que o mesmo Deus e Pai que é sobre mim, é o mesmo Deus e Pai que é sobre você. O mesmo Deus que age através de mim é o mesmo que age através de você. O mesmo Espírito que está na minha vida é o mesmo que está na sua, porque somos um. Porque se não fosse para viver em unidade, Paulo falaria de várias igrejas, de vários espíritos, de várias esperanças, de vários deuses. Não, mas é um só. Então não tem como negar a experiência da unidade da igreja terrena. Nós precisamos validar isso com a nossa vida. Então a unidade, ela vai ser um termômetro de que a gente está vivendo de modo digno do Evangelho. A gente está amando uns aos outros. Mas ainda de acordo com o texto, no verso 28, além da unidade, Paulo diz que a gente tem que ter coragem. Mas ele fala isso de uma maneira implícita, porque o verso 28 diz: e em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. O que Paulo está dizendo é: não sejam intimidados pelos adversários do Evangelho. Não sejam intimidados pelo inimigo de nossas almas. Não vivam assustados diante das más notícias, diante do sofrimento. Não sejam intimidados diante das perseguições. Resumindo o que Paulo está dizendo: tenham coragem. E coragem não é ausência de medo, mas é quando você aprende a entregar os seus medos em oração diante de Deus. Não sejam intimidados, tenham coragem. E a melhor maneira de se encher de coragem é vivendo em unidade. Porque quem caminha sozinho vai ser facilmente intimidado pelo sofrimento. Mas quem caminha em unidade sempre será encorajado a prosseguir. Igreja é lugar de unidade, e onde há unidade, há encorajamento mútuo. Isso existe no seio da igreja local, porque ninguém aqui vive 100% todo dia. Tem dia que a gente não está bem, e é no dia que a gente não está bem que a gente tem que contar com o corpo de Cristo. Eu preciso de vocês, nós precisamos uns dos outros. Para quê? Para encorajamento, para intercessão, para fortalecimento mútuo.
Nós precisamos disso. Por isso, Gelima, não seja intimidado pelo sofrimento. Você não está sozinho, não. A gente está aqui para te encorajar. Nós acreditamos em você. Sabe? Não se sinta intimidado, Pedro, por causa do sofrimento. Nós estamos aqui para encorajar uns aos outros. Nós acreditamos em Jesus. Nós temos esperança. Não podemos ficar assustados. Não seja refém das más notícias. Não seja sequestrado pelo sofrimento no tempo presente. Nós estamos aqui para encorajar uns aos outros. Viu, Roberto? Nós precisamos uns dos outros em todo o tempo. Porque isso é o Evangelho. Isso é evidência de que a gente está vivendo de modo digno da boa notícia. Então Paulo fala de unidade, ele fala também de coragem. A gente entende que coragem ou encorajamento nós encontramos na coletividade da comunhão dos santos, mas também nos versos 29 e 30, de uma maneira também subliminar, ele vai falar sobre confiança, que diz assim: porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo que eu continuo a ter. Essa mensagem aqui não é muito popular em alguns lugares. Talvez no contexto da teologia da prosperidade, ou em algumas seitas. Mas na NVI, o texto diz: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Privilégio, graça. Deus nos concedeu esse privilégio, não apenas crer. Crer é um privilégio, sim, mas também Ele nos concedeu o privilégio de sofrer por Ele. Parece loucura hoje falar isso, porque pastor, eu não quero sofrer. Tudo que eu menos quero é sofrer. Fica tranquilo que em Jesus o sofrimento tem data de validade. É temporário, é por enquanto. Vai passar, vai acabar. Então, de um lado, o Evangelho é um dom gratuito, mas por outro, ele requer um alto preço, porque receber o Evangelho não custa nada, mas viver o Evangelho pode custar a sua própria vida. Por isso, o entendimento de que sofrer por Jesus é um grande privilégio, é uma demonstração de total confiança em Deus, de total confiança na soberania de Deus. Eu posso estar não entendendo, mas eu creio que Deus sabe o que está fazendo. Por isso, o sofrimento em si não é um privilégio, mas quando você sofre pelo bem do Evangelho, isso sim se torna um gracioso privilégio. A igreja primitiva entendia isso. Os apóstolos entendiam essa verdade. Para você ter uma ideia, Atos capítulo 5, do verso 40 ao 42, diz a respeito de alguns apóstolos. Ele fala o seguinte: então chamaram os apóstolos e os açoitaram, chibatada, eles apanharam bastante, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram, e eles se retiraram do sinédrio, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Qual nome? O nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar que Jesus é o Cristo. É loucura isso. Os caras acabaram de apanhar. Cristo, eles tomaram um couro. E na época a chibatada chegava a arrancar o couro do camarada, ficava na carne viva. Eles terminam de apanhar, e a Bíblia diz que eles ficaram muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer por esse nome. Aí eu falo assim: meu Deus, eu preciso aprender isso. Porque em Filipenses, Paulo diz: porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Às vezes eu oro assim, irmão, sinceramente, falo assim: meu Deus, me ajuda a aprender o que Paulo aprendeu. Porque às vezes não é fácil, mas eu preciso aprender a estar contente em qualquer situação. Pastor, mas mesmo num tempo como esse, porque a alegria cristã
ela é supracircunstancial, ela vem de Deus. A alegria é um mandamento. Filipenses 4:4, Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Aí você lembra que quem escreveu isso estava preso. Ou seja, não depende da circunstância o meu estado de espírito, depende de Deus. Então Paulo está dizendo, eu aprendi a viver contente, porque o segredo está em Deus e não na circunstância. Porque quando eu fico focado demais na circunstância, eu começo a me desesperar. A minha fé começa a ser abalada, mas quando eu lembro do Criador, eu lembro da eternidade, quando eu gravo a eternidade nos meus olhos, eu me recomponho e entendo que nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Sabe? Então Paulo está dizendo que é um privilégio nessa terra sofrer por amor a Jesus. E eu me lembro do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, ele fala: alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória, vocês se alegrem e exultem. Olha só a palavra de Pedro: se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra por ser um assassino, um ladrão, um malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se você vai sofrer, que você sofra por ser cristão, que você não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Então o sofrimento é uma realidade presente na vida cristã. Por quê, pastor? Porque a minha e a sua vida derivam de Cristo. A nossa vida deriva de Jesus. E Jesus deixa bem claro dizendo: o servo não é maior que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, também vão perseguir vocês. Paulo, na segunda carta a Timóteo, vai dizer que todos aqueles que querem viver uma vida piedosa em Jesus, estes vão sofrer perseguição. Porque o mundo não ama Cristo. O sistema falido não ama o reino de Deus. Por isso Jesus não mentiu para ninguém, ele não iludiu ninguém, ele disse: vocês vão passar por aflições. Ele deixou bem claro: quer vir após mim? Então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e aí você me segue. Só que o melhor de tudo é que, apesar do sofrimento no tempo presente, existe consolo para a igreja. Como eu disse no início, nosso Deus é Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Todos os que sofrem por amor ao Evangelho receberão no porvir uma graciosa recompensa. Nós começamos a entender essa realidade quando Jesus traz as bem-aventuranças. Ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus. Então existe esperança para nós. O mesmo Paulo que escreve aos Filipenses, em Romanos 8,18, ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Aos Coríntios, Paulo também diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. E quando Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo, ele diz: fiel é essa palavra, se com Cristo morrermos, também viveremos com Cristo. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Por isso, continue perseverando e continue confiando na soberania de Deus, porque Ele fez a promessa, e a promessa é de que um dia nós reinaremos com Ele. E eu tenho certeza que na eternidade com Jesus vai ser tão bom, que aquilo que a gente viveu de dor nessa terra, a gente não vai nem se recordar. O sofrimento de agora, como eu sempre digo, não se compara com a alegria da eternidade ao lado de Jesus. Portanto,
que nesse tempo possamos viver de maneira digna do Evangelho de Jesus. E como eu disse, para a gente não esquecer, viver dessa forma é viver uma vida coerente com a mensagem que Jesus nos ensinou. É quando as nossas ações validam o nosso discurso. É quando as pessoas claramente percebem que aquilo que você diz condiz com aquilo que você vive. É quando nossas vidas se tornam uma página da Bíblia que os incrédulos ainda precisam conhecer. Então o Evangelho requer de nós postura. O Evangelho requer de nós uma nova conduta, que possamos demonstrar com a nossa própria vida a mensagem que pregamos. Como eu disse, aquilo que você faz com as suas mãos fala muito mais alto do que aquilo que você diz com a sua boca. Palavras falam, ações gritam. E que o mundo ouça o brado do Evangelho através do nosso modo digno de viver. Não se esqueça que uma coisa é pregar o Evangelho e outra é viver de modo digno do Evangelho. Pregar é anunciar que Deus em Cristo salva pecadores, mas viver o Evangelho é demonstrar na sociedade as responsabilidades que o Evangelho exige e as bênçãos que Ele gratuitamente oferece. Portanto, nós como igreja precisamos viver aquilo que nós pregamos. Pregar é proclamação, viver é demonstração. E só conseguiremos demonstrar ao mundo o nosso modo digno de viver se a gente viver em unidade, se a gente tiver coragem e se a gente tiver plena confiança no Evangelho de Deus, mesmo num tempo de dor, mesmo na perseguição, entendendo que somos privilegiados de crer e de sofrer por amor a Jesus Cristo. No entanto, todos nós sofremos conscientes de que vai valer a pena. Existe uma graciosa recompensa nos aguardando. Afinal de contas, o presente é doloroso, mas o futuro é glorioso. É o que Paulo diz em Romanos 8,17. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E que assim possamos viver para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Você puder ficar de pé no seu lugar por um instante, fechar os seus olhos. Senhor, nós reconhecemos a Tua graça e misericórdia sendo liberada sobre nós essa manhã, Pai. Como igreja, Deus, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Como igreja, Deus, nós nos arrependemos de às vezes pregar e não viver, Pai. Que o Senhor nos fortaleça para tamanha missão. Que o Teu Espírito sopre sobre nós ousadia, vida e verdade, para que possamos não apenas proclamar, mas demonstrar que nós realmente entendemos a verdade do Evangelho de Jesus. Que o Senhor nos tome pela mão, Pai. Que o Senhor fortaleça o nosso fraco coração. Que o Teu Espírito venha nos mover na direção que o Senhor tem para nós. Que mesmo num tempo de crise, ó Pai, que mesmo num tempo de dificuldades, a nossa alegria não seja circunstancial, mas que ela esteja firmada no Teu Espírito, que ela esteja firmada no Senhor, ó Deus, e que possamos aprender, assim como Paulo aprendeu, como disse que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, porque a alegria dele estava no Senhor, ó Pai. Que possamos enxergar a realidade pelas lentes da verdade do Teu Evangelho. Que o Senhor todos os dias traga à nossa memória aquilo que não deveríamos esquecer. E que o nosso comportamento, que as nossas palavras, que as nossas ações, que as nossas decisões possam ser um reflexo do Teu Evangelho vivo dentro de nós. E que em nome de Jesus, Pai, isso possa começar dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares,
que os nossos familiares, que os nossos parentes já comecem a enxergar o Evangelho no nosso modo de ser, no nosso modo de agir, no nosso modo de tratar as pessoas, de falar. Porque aquilo que fazemos às vezes pode estar falando muito mais alto do que o que falamos. Que o teu amor possa nos abraçar, e que esse amor possa desaguar em ações de entrega, porque amor é ação, é doação e autodoação sem pensar em si. E que o Senhor, por graça e misericórdia, nos ajude a viver essa realidade espiritual, para que o mundo creia que o Pai te enviou, Senhor. Essa é a nossa oração. Que nesse tempo de dor, de luto, jamais possamos nos esquecer da verdadeira esperança em Cristo, de vida eterna, Pai. E que isso nos console, que isso nos fortaleça e nos faça prosseguir todos os dias, confiantes nessa esperança que não falha, porque essa é a nossa esperança. Assim oramos, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meus irmãos. E que possamos de fato demonstrar com o nosso viver no decorrer da semana. Traga essa palavra à sua memória. Faça perguntas ao seu próprio coração. Poxa, será que essa minha atitude, será que essa minha fala, será que essa minha decisão é coerente com as boas notícias? Será que esse meu viver é um viver de modo digno do Evangelho de Jesus? E que essa reflexão possa nos acompanhar até a volta do nosso Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Tem gente que está meio assim, meio abatido, né? Fica em paz, querido. Essa é a palavra de Deus. Ela nos fere, mas ela também nos sara. E isso produz vida e vida eterna. Amém? Que o amor de Deus, que a graça de Deus Filho e que a doce comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja hoje e até a volta de Jesus. Que você vá em paz, tenha uma semana abençoada, vivendo uma vida digna do Evangelho de Jesus. Deus abençoe vocês.